Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio Graffiti Files para o projeto Spray Report. Eu sou o Reps e neste 7º episódio temos o grande convidado, Master Uber. Mano, obrigado por teres aceitado o nosso convite, por estares aqui para partilhar a tua história e deixares um bocadinho desse teu legado que é grande. Dizer também que daquele lado está meu grande amigo Master AR. Mano, obrigado também por estares aí e acho que faz todo o sentido o AR estar aqui. Já vão perceber, ele vai ajudar aqui nesta entrevista e acho que a localização geográfica de onde tudo começou para estes dois meninos faz sentido que seja o AR aqui connosco. Agradecer também pela cedência dos beats para este episódio, grande big up, e não podemos esquecer também que desse lado da câmara está o Masterzinho, a quem mais uma vez agradeço todo o contributo, toda a disponibilidade, porque toda a gravação e edição, a responsabilidade é desse grande mano, Masterzinho, meu. Big up. Vamos então começar este 7º episódio e há aqui uma coincidência engraçada, 7th episode in English. E já lá vamos. Mas ia começar a entrevista com uma relação com um testemunho teu há cerca de 22 anos. Não sei se te lembras, a primeira entrevista que te fiz para o documentário Referência. E então eu fui ver aquilo que disseste nessa altura e houve algo que eu fixei, vou aqui à cábula. E tu referes que as tuas influências, ou a tua grande influência, foi o grande Case One, a.k.a. Obey, mas que no início houve um rapaz que nada tinha a ver com o hip-hop, segundo dizes, e que desenhou uma lagarta com uma maçã e pintou em frente ao prédio onde moravas. Era um rapaz que seguias muito as suas pisadas e ele fez um desenho muito grande. Lembras-te disso? Epá, não me lembro disso, eu devia estar a inventar, porque eu não morava num prédio, morava numa moradia em Queijas, como tu sabes. Então foi tudo mentira? É possível. É possível. O grafite como forma hip-hop foi tarde, foi tipo com o Zé Rui, o Case One, pai, deve ter sido isso. Mas como pintura de parede, sem estar relacionada com a cultura hip-hop, foi muito antes. Era um gajo que eu seguia muito as pisadas dele e ele tinha feito um desenho de uma lagarta a roer uma maçã em frente ao prédio dele. Não tinha nada a ver com o hip-hop, quer dizer, eu nem sabia o que era o hip-hop, mas o rapaz tinha feito assim um desenho em grande, como uma bonecada, tinha achado piada e tinha-me ficado como referência. E depois, mais tarde, quando tive a oportunidade para fazer, fiz também. Porque, não, mas é assim, eu lembro-me que eu tinha influências. Não, eu acho que já me estou a lembrar. Não era... Foi um rapaz que fez assim uma lagarta. Sim, mas eu acho que não foi pintado numa parede. Eu tinha, como é que eu tenho de explicar? Tive, assim, o primeiro grande impacto que eu tive foi o Zé Rui na escola secundária de Carnaxide. Claro que depois o DE e toda a PRM influenciou-me bastante. Mas eu tinha outras referências porque eu tinha uma irmã mais velha que eu, 9 anos, e ela estava a tirar um curso de arquitetura e tinha colegas que desenhavam muito bem e faziam uns bonecos todos ousados e não sei o quê, pronto. E eles às vezes passavam uns bonecos, porque a minha irmã já me tinha levado à turma dela e não sei o quê, eles tinham gostado do puto, digamos assim, e mantinham uma correspondência comigo com bonecos, pronto. E eu, como também gostava de desenhar, portanto havia ali uma dinâmica, ou seja, havia uma influência que não era só do gref, não é? Eu acho que era um bocado isso que eu estava a querer transmitir nessa entrevista. E que, pronto, eu no contexto da escola secundária de Carnaxide era o gajo que fazia as tiras cómicas do jornal da escola, era tipo o gajo que fazia as manhãs, percebes? Ou seja, eu já tinha essa apetência para o desenho. E muito na bonecada, muito nesse registro.
fanzines brasileiros, chiclete com banana, coisas assim, eram coisas que me influenciavam e continuaram a influenciar durante os primeiros anos. Ok. Quando eu era jovem. Sim. E sei que o teu primeiro tag não foi Uber, sei que tiveste um antes e daí a coincidência de estarmos aqui no 7º episódio. Sim. E que eu saiba, o teu primeiro tag foi Seven. Sim. Pronto, isso é uma coisa. Acho que há aqui uma dimensão que é engraçada, que nós temos um bocado. Eu acho que eu não me envergonho de ter este discurso, que é um discurso que se calhar não é muito urbano ou muito sexy, que é o seguinte: o meu pai era agricultor e, como é que eu ia dizer, há um certo aspecto campónio de Queijas que tem muito a ver com os terrenos e com as pessoas de uma certa classe média baixa, classe média média, que têm galinhas, que têm, ou seja, há um certo ambiente rural, mas é um rural semi-urbano e portanto é assim uma coisa que é um bocado diferente de Carnaxide. Nós se calhar já lá vamos, que Carnaxide é mais selva de pedra mesmo. Mas, porque Queijas é a tua terra natal, onde eu cresci. Onde tu cresceste, e eu também, não é? Queijas, mas depois, pronto, a minha rede de amigos estendia-se entre Queijas, Carnaxide, Linda Velha, Algés, pronto. Mas para falar em relação a esta coisa do Seven, o Seven é uma coisa que vem um bocado do lado do meu pai. O meu pai chamou-me a atenção que o novo Neves, meu nome é Pedro Neves, ao contrário, é Seven, escreve-se Seven, pronto. E eu... Sim, de facto, foi a primeira coisa que eu escrevi na parede. Lembro-me perfeitamente, foi na parede da Quinta do Alemão, lá em Queijas, onde está atualmente o campo da bola, digamos assim. Na altura aquele era um campo aberto, onde montavam a tenda do circo, é mesmo ao pé da casa dos meus pais. Bons velhos tempos, os tigres iam para lá e eu dormia a ouvir os tigres do circo, era uma sensação, ou seja, para além de rural era quase selva amazónica. Bom, África, mas pronto, pintei nessa parede da Quinta do Alemão, num sítio onde também havia umas letras já muito apagadas que diziam Apu. Apu. Que era foram umas eleições quaisquer que houve, que havia um partido político que era a APU, e lembro-me que era a primeira coisa que eu via sempre quando saía de casa, era a APU. E pronto, escrevi Seven, fiz um set e experimentei uma lata de spray, pronto, basicamente. E pronto, e isso com a influência do Zé Rui, a influência dos tais outros bonecos. E pronto, isso foi de facto o início dos inícios, sim. O primeiro foi mesmo Seven. E depois mudas para Uber. E mudas para Uber com uma consciência muito própria do significado dessa palavra, não é? Que tem uma origem... alemã e latina, tem dois significados. Eu, na altura, tal como muitos outros, o que aconteceu foi que havia os concursos de grafitis de Oeiras, se calhar depois vais mostrar aqui. Sim. Onde nós usávamos as nossas assinaturas que podiam ser mostradas, digamos, à Câmara Municipal, não é? E depois, porque fazíamos isso com essas assinaturas, não podíamos usar essas mesmas assinaturas em contextos de, digamos, ilegalidade ou de pseudo-ilegalidade. E aí, daí nasce a necessidade de ter outro nome, não é? E aí o outro nome que eu fui à procura surge de tentar procurar o interesse na forma das letras e conjugar essa forma das letras com uma palavra que tivesse significado. Okay. E pronto, ou seja, mal eu sabia que o Uber ia ser um nome tão falado como é hoje em dia. Hoje em dia estás em todo lado, não é? É um meta-projeto, é o que eu costumo dizer. Mas há bocado estávamos a falar em relação às influências, mas qual foi aquela primeira mesmo
tu consideras a tua primeira influência e que tenha cativado a pintar a sério, começar a... Assim, houve um primeiro... neste tipo de situações, neste tipo de conversas, e a narrativa que eu tenho um bocado para mim mesmo remete para o mural que aconteceu na escola secundária de Carnaxide, que foi feito entre o Zé Rui e um outro rapaz, que é um Sérgio, que estudou artes gráficas, que era de Queijas, que fazia mais a parte de umas texturas, uns stencils e não sei o quê, por lá. O irmão do Índio. O irmão do Índio, exato. Pronto, mas assim, de facto isso foi um primeiro kick e foi aquela, acho que corresponde àquilo que tu estavas a dizer em relação àquela pintura que existia no quintal desportivo, não é? Aquele primeiro sentido de provocação, incómodo, digamos, então mas há quem faça aquilo, eu também posso fazer, bora lá. O facto de ter continuado a pintar e a febre, digamos assim, ter-se instalado, eu não sei exatamente precisar, porque eu acho que tem muito a ver, eu acho que os concursos de Oeiras foram muito importantes para isso, para estruturar um ritmo de obtenção de material, ter latas. Essa era a pergunta que eu te ia fazer a seguir, que era, ainda te lembras onde é que ias buscar latas? Pronto, era o concurso de Oeiras. O concurso de Oeiras, pronto, entregava caixas de latas para pintar frigoríficos e automóveis, para os miúdos fazerem os seus painéis, e pronto, não é por acaso que o Dé, o Mosaic, o Zé Rui, o Alain, o Exas, quer dizer, toda essa parte da primeira cru e da segunda cru nascem destes concursos de Oeiras. Eu digo sobretudo por causa do acesso ao material, nós comentávamos entre nós e pronto, dizíamos isso. Havia algum brio, de facto, também em competir e ser reconhecido e não sei o quê, mas sobretudo era por causa do material, e gradualmente depois começaram a surgir outros trabalhinhos e outras situações. Lembro-me perfeitamente quando surgiu a primeira loja que vendia latas de baixa pressão, a Big Punch, no Bairro Alto, ao pé do Carmo, na altura. Vendia... Não era baixa pressão, era hardcore, era alta pressão. Era alta pressão. Sim, era capaz de ser, era alta pressão. Baixa pressão ainda foi mais tarde. Baixa pressão, eu lembro-me de pôr as mãos pela primeira vez, foi-me a separar, e já não sei onde é que arranjei a primeira sequer. Lembro-me que me apareceu nas mãos e fiquei só contente, que aquilo era uma maravilha. Aquilo eu já nem me lembro qual é que era a marca, mas era uma marca porreirinha e pronto. Agora, pronto, eles vendiam latas de spray e havia uma certa tertúlia ali, o pessoal juntava-se e falava e não sei o quê, trocavam zines e gerou-se ali um ponto de informação. Depois vim a perceber que houve outros sítios assim, a Station, por exemplo, no Barreiro, e outros sítios onde as pessoas também se cruzavam um bocado de identidades contraculturais ou subculturais relacionadas com o hip-hop, uns do breakdance, outros da música. Mas, por exemplo, ali na Big Punch era engraçado porque isso também se cruzava com tendências do hardcore, da música hardcore. Eu até vinha a pensar, mas já percebi que já houve aqui umas trocas de som. Vinha a propor música do tipo Clash ou jazz ou coisas assim, porque na realidade a banda sonora não era necessariamente rap, ok? Certo, e há uma deste influência, contexto não era necessariamente há uma rap. influência muito grande, não é? Dessas capas e desses letterings, dessas bandas na altura, que influenciaram muito o início do grafite, não é? Porque, assim, aqui no contexto português, como vos disse, há aqui um ingrediente pseudo-rural. Ou seja, Lisboa é uma capital de um país, mas é uma cidade que não é propriamente Nova Iorque ou Paris, não é? Ainda por cima, nessa altura, nos anos 90, ainda estávamos aqui, ok, já tinha sido a capital europeia da cultura em 94, íamos fazer a Expo 98, foi assim um boom e tal, mas quer dizer, estrangeiros aqui ainda não era o que depois veio a ser mais tarde. Que é hoje em dia. Ou o que é hoje, não é? Que é uma coisa relativamente recente, esta dinâmica mais cosmopolita e tal, que mesmo assim, comparado com as outras capitais europeias, está muito aquém. Ou seja, isso explica também porque é que o Gref chega a Lisboa já tipo prato aquecido múltiplas vezes por aí fora, não é? Ou seja, nós recebemos influência a partir de França, numa altura já em que em França aquilo já era tardio e, portanto,
estar a falar de pioneirismo aqui em relação a essas matérias é um bocado, Aliás, relativo. Eu sei que existem registros, eu já vi uma foto ou outra, já não sei quem é que mostrou, de people francês que já cá tinha vindo a Tuga pintar e quase ninguém tinha percebido isso sequer, porque eles estavam escondidos mesmo. Se não me engano, até acho que era o bando, foi um cover do bando. Sim. Pronto, e quer dizer, houve essas vindas que influenciaram o DE, o Noman, etc., e que fizeram de facto nascer um grupo de pessoas que de uma forma sistemática foram pintando, pronto. Mas a influência dessas pessoas do ponto de vista subcultural não era necessariamente circunscrita ao contexto hip-hop do tipo clássico. Talvez nos PRM fosse um bocado mais do que nos THC, neste crew ao qual eu fiz parte. Sim, já lo vemos. No início. E pronto, mas há essas múltiplas influências. Certo. Mas antes de chegarmos às cruzes, só para tentar identificar, se te recordas, qual é que foi o ano quando começaste a pintar? Tens ideia? Epá, não te sei precisar. Foi ainda em 80s ou... Não, foi 94, 93, 95, não sei, por aí. Okay. Não sei exatamente precisar. Okay. Tinha que fazer... 93, pá aí. Pá, em 93, deixa-me... 92, 93, se calhar. Então, Isso tem a ver também com esse tal início dos concursos, porque concurso em Sintra, depois concurso em Oeiras, e foi esse o teu grande boom, foi exatamente como estavas a dizer nessa participação nos concursos de grafite? Não, os concursos acho que criaram uma certa regularidade e estabilidade de acesso ao material, às latas de spray e a um determinado encontro de pessoas. E isso ajudou a criar a tal estabilidade de ano para ano e a perceber que havia, apesar da iniciativa própria de cada uma estrutura institucional que promovia esse espaço, e isso acho que foi importante. E depois, eu acho que a peça pegou fogo por si só, estás a ver, mas sim, acho que tem a ver com esses anos. Eu não sei exatamente quais é que foram os períodos em que houve o concurso de horas, mas foi para aí, sim, 93 a 97, ou assim, ou 98, Uma das cenas que eu achei piada nessa altura foi depois perceber que, como na altura, já éramos muitos, mas não era tanto como é hoje em dia, mas era aquela expectativa que havia, porque mesmo o people do grafite hoje em dia, muita gente já se conhece uns aos outros, mas era aquela magia que era uma coisa que eu gostava muito, que era tu passares, se for preciso, anos e anos a ver peças de um gajo e tu não fazias puta de ideia quem era. Yeah. E é essa magia de só vês o nome, só o nome. Num dia não está, no dia a seguir está, depois já está noutro sítio, depois está noutro. Como tudo evolui, pronto, hoje em dia é diferente, a gente já sabe quem é quem, etc. Mas para mim, eu acho que nós, pelo menos eu falo por mim, essa é daquela altura que eu considero extremamente mágico. E ver aquela antecipação de estar quase a chegar à altura do concurso, mano, quem quiser concorrer, concorre, quem não corre, vais ser escolhido, não vais. Quem é que entrou? Quem é que vai ganhar? Quem é que dá a melhor peça? Será que o gajo consegue pintar aquilo? Será que não consegue? Será que vou descobrir quem é que é aquele? Também tinha cenas curiosas. Mas eu acho que é um bocado uma febre que se vai instalando também, que obviamente o concurso não foi o que fez acontecer as coisas, não é? Mas eu acho que foi importante, ajudou a ver esse momento, mas a febre ia-se instalar e instalou-se de qualquer maneira, ou seja, depois o concurso já era uma espécie de pretexto para ir buscar latas. Era um meeting. Sim, e chegaste a ganhar um dos concursos, um dos anos. Sim, não sei se ganhei, se fiquei em segundo lugar, já não lembro. Mas, sim, e fui com o Mosaic a Lyon, foi numa passagem de ano, pá, foi super engraçado. Ok, foi um dos prémios, foi vocês irem Foi a viagem, a viagem a Lyon, cá está, por isso é que eu não sei se fiquei em primeiro ou segundo, porque o Mosaic foi comigo. Pois é, estamos aqui com quem? Grande Mosaic, mítico membro, PRM, writer do Old School, um dos grandes pioneiros também do grafite, e se não é dos mais ativos hoje em dia, está lá próximo, não é? Continuaste aí sempre a manter felizmente. O aerossol nas tuas veias, mas a razão que nos traz aqui hoje para estar contigo, e espero que um dia possamos nos sentar com mais tempo para também ouvir a tua história,
mas é questionar-te sobre algo que o Uber diz na sua entrevista de uma viagem a Lyon, onde vocês, depois de um concurso em Oeiras, que não sei se sabes se foi primeiro ou segundo lugar. Nós íamos nesse concurso, era um dos prémios, porque isto estava inserido no intercâmbio de pessoas, portugueses residentes em Lyon e a Câmara de Oeiras e portugueses. E então o que é que acontecia? Os 2 primeiros premiados do concurso do grafite de Oeiras iriam nesse intercâmbio, passariam umas mini-férias em Lyon, acomodados em famílias que tivessem portugueses de acolhimento. Mas não sabes se ficaste em primeiro ou em segundo? Não, por acaso não sei. Assim, se eu soubesse ao certo o ano, eu dizia-te qual é que teria sido. Mas ou eu ou o Uber, um dos dois ficou em primeiro e o outro em segundo. Provavelmente esse até deve ter sido o ano que ele ganhou e eu fui em segundo. E pronto, acabámos por ir os dois para Lyon. Então, e lembras-te dessa viagem? Lembro perfeitamente da viagem. Partida então. Nós então arrancámos para Lyon. Fomos super bem acolhidos, aquela coisa das danças tradicionais portuguesas em Lyon, uma coisa a sério, tipo meia quase da terriola. Havia um ranchozinho português da comunidade portuguesa de Lyon. Fomos acolhidos, tipo, foi espetacular, porque primeiro ficámos numa casa de um rapaz que teria a nossa idade na altura, que era o Christophe. O Christophe sofria de uma doença rara e faleceu até passados 5 ou 6 anos de nós termos estado lá, ele acabou por falecer. Mas fomos acolhidos na família, o Christophe, um gajo impecável, com uma garra de vida, lá está, também pela doença que já tinha, tinha uma visão espetacular do que era estar vivo e de como deveríamos de aproveitar o tempo. Ele não pintava, mas adorava grafite. Ele tinha uma irmã e ficámos lá na casa deles, os amigos vinham lá à casa para nos conhecer, para falarem connosco sobre o grafite. E uma das coisas que eu lhe disse foi: Christophe, temos é que tirar aqui um dia, primeiro para nos levares a um sítio onde possamos comprar latas. E ele nem sabia para ele o que era comprar latas. Ele disse-nos: só se forem ali um supermercado, tipo uma espécie de Leroy de lá da zona, que lá, eu sei que há latas com tinta para pintar, porque nós nem sabíamos se havia lá loja de spray na altura lá ou não. Eu e o Uber arrancámos e encontramos, de facto, essa mega store. E, para nossa surpresa, eu disse: Uber, estamos chaves porque esta loja tem Belton. Mas Belton não era ainda Belton Molotov, mesmo mas Belton originais. Eu já tinha pintado na Alemanha com elas e disse: é isto mesmo. Comprámos as latas nesse drugstore gigante e estávamos prontos para a missão que fosse. Só que nós fomos no inverno de Lyon. O inverno de Lyon, ao contrário do que se possa pensar, é muito frio, mesmo muito frio. Andámos a ver na cidade, depois de 2 ou 3 passeios, 2 dias a passear, e eu disse ao Uber: Uber, aquela zona ali é perfeita, junto ao rio principal, Lyon é atravessado por um rio, e nas paredes do rio tem umas zonas que têm uma visibilidade excelente para uma margem ou para a outra. Eu disse: Uber, é mesmo aqui que vamos pintar, é daquele lado, tem escadas que têm acesso dali, vimos mais ou menos o spot, pintamos ali, fica ali, chapamos ali os silvers e fica mesmo no spot dentro da cidade, mesmo bruto. O Uber disse: mas ali daquele lado, se calhar não vai ser fixe, mas bora, vimos à noite. E entretanto, tivemos aquela coisa, jantar com a família, espetacular, dissemos ao Christophe: vamos à rua, não sei o quê, ele ainda veio connosco até ao sítio. Ele disse: ok, então vamos fazer, vamos dar só uma volta, porque também não queríamos que ele ficasse como interveniente se houvesse alguma coisa. Estávamos com a família dele, dissemos: a gente já vai ter contigo ali, está tudo ok. O que é que acontece? Estamos a pintar um grande nevão. Encher a silver. Eu nessa altura já tinha a paranoia das luvas. Já tinha a paranoia das luvas e foi uma das coisas que eu tive de lógica que usei desde o início. E a certa altura ouço o Uber: Mosaico, preciso aqui da tua ajuda, meu. E eu: o que é que foi? Congelei os dedos. Eu disse: como assim, Pedro? Colou. Não, é que estava tanto frio que a posição de estares a pintar, ele quando tirou a mão não abriu, os próprios dedos estavam gelados, as extremidades. Então o que é que acabámos de fazer? 2 silver mesmo grandes nessa parede. Eu acabei o grefe do Uber porque ele simplesmente não conseguia e ele estava em... eu nunca tinha... Eu tinha frio e tinha as mãos geladas, mas ele simplesmente tinha congelado os dedos e não conseguia mexer. Eu acabei-lhe o grefe, basámos,
Pá, foi alta história, porque íamos a rir, tipo, ei, agora como é que vai ser? Temos que pôr a mão no forno e o caralho. Ficar com a mão assim sempre. A mão para sempre assim, parecia. Pá, e estivemos a rir e rimos com isso. Foram umas férias bestiais. Conhecemos pessoas espetaculares. Infelizmente, os 2 writers que eu tinha de lá, o contacto, não estavam lá nessa altura. Ok. Acabei por conhecê-los depois em Portugal já, que eles vieram pintar. E quando eles chegaram a Portugal, e esta se calhar é a cena mais linda da história, além da mão gelada do Uber e de acabar o grefe do meu companheiro ao lado, foi... Esses gajos chegam, a primeira coisa que me dizem foi assim: pá, vocês vão a Lyon e pintam em frente à esquadra. O que quer dizer que nós, de facto, aquela é das zonas que estava limpa, não havia greves nenhumas. Porquê? Porque na margem onde tiravas a foto, do outro lado, era a esquadra de polícia de Lyon. Top. E foi lindo, porque eles diziam, pá, nunca ninguém atacou aquilo, porque aquilo é lindo, é maior cana, não dá. Coincidência das coincidências. Pode ter sido do frio, da neve, nesse dia a vigília que costuma estar às portas das esquadras não ter acontecido. O que é certo é que fizemos o grefe em frente à esquadra, num spot lindo. Mítico. Demorámos ainda algum tempo por estes contratempos, mas tudo correu bem, viemos para Portugal sem ter bom. E foi, mas como férias. Ficaram super famosos em Lyon à conta disso. Nessa altura, Nessa altura, eles quando vieram, esses writers de Lyon quando vieram, que eles depois pintaram comigo, a primeira coisa louca eles disseram: como é que vocês pintaram ali? É que aquilo é em frente à esquadra. E eu disse: porque não vimos. Não sabia. Não sabíamos. Muito bom. É isso. assim. Mano Mosaic, grande abraço. E obrigado mais uma vez por me convidarem. E por estás aí também mais uma vez a representar. Obrigado. Valeu. Obrigado. É isso. Até logo. Portanto, eu não sei se fui eu que fiquei em primeiro e em segundo, pá, não sei, porque era tipo a viagem para o primeiro e segundo lugar, mais uma garrafa de vinho, ou não sei, uma merda qualquer. Pronto, mas sim, e depois desse ano já não fiz mais nada. Houve uma cena que me marcou bastante, que ainda hoje penso nisso, e foi uma espécie de chapada do meu parceiro de crew, a gente já lá vai aos crews, mas havia um parceiro de crew que era o Hope, que é o Hugo, ele anda por aí, continua, quer dizer, não pinta, é designer, e ele virou-se para mim e disse uma coisa que aquilo bateu-me, eu acho que ele não tem consciência do que aquilo me bateu, que foi, eles já tinham parado de pintar há algum tempo, quando eu ganhei o segundo lugar, ou o primeiro lugar do concurso, e ele virou-se para mim e disse, eu disse-lhe, olha, ganhei, não sei o quê, e ele disse, também só, como é que é? Também só bates a bebés ou uma coisa assim, e eu fiquei de género, pá, foge, não é? Quer dizer, agora que eu ganho uma cena, em vez de me congratular, e eu fiquei mesmo lixado com aquilo. E portanto eles estavam já noutra, não é? Eu estava assim numa... A peça desse concurso, não é uma que tu fizeste, pá, que eu tenho ideia do projeto. Acho que é agarrado a um mundo, a escorrer, uma coisa qualquer. Agora que disseste isso, lembro-me desse, mas eu ia-te falar um que era um militar, com um tanque, que dizia Seven, lembras-te disso? Pá, já não lembro. Que isso foi logo dos primeiros concursos, acho eu. Eu já não lembro. Da segunda edição, se calhar, penso eu. Não foi das primeiras edições. Das primeiras edições quem ganhou foi o Noman e 10 e por aí. E o Zé Rui também. O Zé Rui houve um ano que até participou no livro e no tema. Sim. Há uma imagem que eu tenho, eu acho que também é importante ter registro disso, que é o Nuno Reis, não é? O Noman, fez, não sei se foi o primeiro, se foi o segundo concurso de Oeiras e ganhou. E o concurso de Oeiras, aquilo pintava-se na altura em Algés, naquele jardim que tem o Palácio Anjos, acho eu que se chama Palácio Anjos, não é? Na altura tinha a estrutura diferente, sim. Sim, e pintava-se cá fora no jardim, não sei o quê. Naquelas placas. Numas placas de contraplacado, e eu lembro-me que depois das pinturas eles punham as placas dentro do Palácio Anjos, ou seja, davam um ênfase, e lembro perfeitamente que o primeiro lugar ficava à porta, ou seja, que se entrava e via-se o primeiro painel, e eu tenho uma imagem clara do primeiro painel que ganhou, do Noman, ser uma cara da Cláudia Schiffer, que era uma boa zona. A modelo apreciada, sim. Sim, acho que era Cláudia Schiffer, não tenho a certeza, pronto. Mas em fundo preto e a cara assim de branco, e que aquilo encaixava no fundo escuro do Palácio Anjos, da sala do Palácio Anjos, pá, era uma coisa magnífica. Lembro-me imenso dessa imagem também, de entrar no Palácio Anjos e ver aquele painel com aquela face a flutuar.
fantástico. Sim. Tu saíste do Palácio de Anjos a nível de concurso, em Oeiras, era a cidade do Palácio de Anjos, passou para o Gabinete de Apoio à Juventude em Oeiras, e depois saiu daí e foi para a Fundição de Oeiras, que foram os últimos 2 anos ou o último ano, foi assim uma coisa. Sim, eu na Fundição já não fui, os últimos que eu fui era em Oeiras mesmo, lá acho que no Gabinete. Sim, no Centro da Juventude. Ou então foi ao contrário. Então, e visto que tu eras o homem dos bonecos e do lettering, o que é que tu gostavas mais de fazer? Ou gostas mais? Eu sempre gostei mais de fazer bonecos, ou seja, eu como expliquei, estava relacionado com esta questão da banda desenhada, etc. As letras vieram um bocado por arrasto, porque, assim, eu percebi que para ganhar credibilidade junto do grupo de pessoas que estavam a fazer grafite tinha que ter um lettering, tinha que ter, pronto. E depois percebi a lógica também do tag e do nome, do pseudónimo e da repetição. Na altura ainda não estávamos muito naquela fase de fazer bombing com bonecos, não é? com characters. Eu acho que foste os primeiros a fazer. Sim, eu fui um bocado. Mas e portanto era tudo muito à base do tag, do throw-up, das peças e depois do Hall of Fame, em que no Hall of Fame sim as pessoas faziam alguns bonecos, pronto. E eu era sempre o gajo que fazia os fundos e os bonecos, e entre letras e não sei o quê. E pronto, isso por um lado deu-me uma possibilidade de abordar as letras de uma forma mais fluida e que me permitiu também arriscar mais e ir à procura, sei lá, dos 3D mais ousados e não sei o que. Na altura também acabei por puxar muito por esse lado. Mas já foi mais à frente. A parte sim. De virar mais para os 3D já foi sim, mais à sim. frente. Então, mas antes de entrarmos nas cruz e voltando aqui um bocadinho atrás, tendo em conta que eu trouxe aqui uma relíquia, faz parte da minha coleção e guardo isto com muita estima porque sem dúvida que foi um evento que me marcou muito e isto está relacionado com Oeiras, não é o concurso, mas sei que esta brochura foi feita por ti. Uhum. Queres falar um bocadinho sobre isto? Sim, então, isto, já havia alguém a mexer na parte gráfica, mas eu acho que não tinha qualquer componente relacionada com a cultura do gref e acho que era o Vasco Rodrigues, quem organizou este encontro, deu a indicação a essa pessoa que estava a mexer na parte gráfica da minha pessoa e eu fiz este lettering e acho que a parte da composição também dos vários grafes todos juntos. E estes tags aqui, toda a gente também fui eu que fiz. E onde pintaste também, não é? E pintaste com grandes nomes. Sim, pintei ao lado... Sim, pá, quer dizer, naquela altura aquilo foi, de facto, teve um grande impacto para toda a gente que estava neste meio. Pronto, eu pintei entre os Gêmeos e o Lumit. Em Carcavelos. Em Carcavelos. Essa primeira mostra de grafite que marcou, a mim marcou-me. Eu lembro-me de estar naquele passeio sentado a ver não só os estrangeiros, mas obviamente também os kings de Portugal, todos ali numa só parede a pintarem, a fazerem uma produção gigante que acho que até mesmo aos dias de hoje manda abaixo muitas das coisas que estão a ser feitas, não é? Então, aproveitando aqui a vinda do Uber para fazer a pintura, gostava de perguntar, tendo em conta que na entrevista falámos de Case One, não é? Zé Rui, Obey,
e o Sérgio como sendo a tua primeira influência na pintura que eles fizeram na escola secundária de Carnaxide, mas que outros nomes é que tu identificas como sendo essas influências de primeiros writers em Portugal, e se consegues então identificar alguém um bocadinho fora de PRM, que também falámos de PRM. Assim, pronto, para além de PRM e de outras influências que eu tive de fora, e o início da internet, a Art Crimes, etc. Havia influências que não tinham também a ver com o mundo do grafo, claro, mas do ponto de vista da pintura de grafo, houve ali, acho que é de referir, 2 também elementos, grupos importantes em Carnaxide, na zona onde eu me movia, que é, por um lado, o Stuck, que era o irmão do Edo, que era um dos membros do meu crew, e por outro lado, NCW, com Keb, Chief, que também tiveram o seu protagonismo e dinâmica, sobretudo também na parte das publicações, com a Subworld, etc. Exato. E portanto, essas pessoas também foram importantes, umas a montante, outras a jusante, da minha experiência, e que pronto, também marcaram aqueles tempos iniciais das pinturas ali naquela zona. E que era tudo malta de Carnaxide. E engraçado estás a falar do Stuck, tu tens ideia dele, sabes o que é que ele tem feito, ele tem pintado, está envolvido com o grafo, não? É assim, a última vez que eu o vi, ele tinha um pequeno espaço na Cidadela de Cascais, onde expunha fotografias. Ele dedicou-se muito à fotografia de surf e skate. Ele tinha relações intensas com algumas áreas do skate, tipo venda de tábuas e rodas e cenas assim. Okay. E portanto, ele pareceu-me que a ligação que ele tinha ainda com o grafo vinha um pouco por esta cultura comum de rua, não é? Pronto, ele na altura, de facto, foi a um nível técnico muito grande, tinha alguma criatividade e, portanto, conseguiu desenvolver-se muito rapidamente e com grande técnica. Ele não era muito de escrever letras, era mais atrás dos bonecos que ele ia. Dos characters, é. E pronto, e teve, acho que, o seu período ali no fim dos anos 90, início dos anos 2000, talvez um bocadinho antes, fim dos anos 90. Ok. Outra pergunta também que ficou por definir é: o que é que quer dizer MWA? Queria dizer Magic World of Aerosol, e era, tal como Seven estava para THC, portanto eram pseudónimos e nome do crew, digamos que foram se tornando visíveis, muito visíveis, e passaram para ser os nomes do legal. Havia os nomes do ilegal, que era Uber, e MWA corresponderia a THC. Acabei por ser sempre mais eu, que puxei muito pelo nome do crew, MWA. Eles na altura já não estavam tanto nessa de estar a pintar, e portanto acabou por ficar também esse crew associado a THC, mas basicamente é isso. Não, ou seja, tem a ver com esta questão do incógnito e não incógnito, e os momentos de revelação dessas identidades que com o tempo vão acontecendo, e que depois, pronto, o Uber também se tornou visível, a MWA também. Certo. Então vamos entrar nas crus, não é? E pelo que sei, já falaste, THC é a tua primeira cru. Queres situar quando é que começou e quem é que eram os seus membros? Sim, de uma forma rápida e assim mais ou menos prática. O grupo formou-se à volta de um outro grupo que já havia, que era um grupo de teatro amador, que estava sediado na escola secundária de Carnaxide,
e dentro desse grupo, portanto, criou-se um subgrupo de pessoal que pintava grefe. E pronto, esse subgrupo pertencia eu, o Hugo, que era Hope, já não sei, tu disseste há bocado, e tinha outros, Ster, exatamente, foi variando ao longo dos tempos. Portanto, era o Hugo, que era o Hope, pintou mais com o Hope, depois era o Cláudio Garrudo, o Hugo Neves, Cláudio Garrudo. E o Cláudio era o? Ops, exato. ou Edu. Ok. Só para dar aqui também referência, o Hugo Neves hoje em dia é uma pessoa importante na Time Out, supervisiona o design de todos os Time Out Markets que são feitos aí pelo mundo fora. O Cláudio Garrudo é editor da imprensa nacional com uma revista regular que é o PH, e portanto está ligado às artes também. E havia um terceiro elemento, quarto neste caso, contando comigo, que era o Zé Álvaro, que o tag dele era Prat, e pronto, ele era uma pessoa extraordinária na área da iluminação de teatro. Fazia as iluminações de topo de norte a sul, todos os espetáculos mais importantes, e portanto continuou ligado ao teatro, cá está. Infelizmente faleceu no mesmo ano que o No Man faleceu também. Portanto, pronto, ele tinha uma particularidade, tinha nascido exatamente no mesmo dia que eu. Pronto, infelizmente um cancro levou-o. Mas pronto, éramos estes. THC, nós brincávamos que obviamente tinha a ver com a história daquilo que se fuma, mas também de Hermanos Cru, era assim a cena. Pronto, e nós aproveitávamos as digressões do grupo de teatro amador para ir pintando fora de Lisboa, ou seja, nós íamos pintando e chegámos a pintar em variedíssimos sítios, de norte a sul, com várias problemáticas envolvidas, corridas, e fomos apanhados no Algarve, por exemplo, ou no norte, andar a fugir de cães, e em Barcelona a ser apanhados e passar uma noite onde não devíamos. Ou seja, houve assim muitas aventuras com esse grupo de bons amigos, e pronto, esse é o que eu tenho a dizer. Era esse núcleo, então, eram 4. E THCP MWA, foi uma evolução ou foi só uma mudança de nome? Foi só uma mudança de nome, porque na realidade... De THC para? MWA. Porque foi só uma mudança de nome, o mesmo que se passava com os tags. THC já estava a ser associado às nossas pessoas e nós queríamos criar um crew. Ou seja, THC começou a ser a crew onde está o Seven, o Edu, não sei quê, e MWA passava a ser a crew onde estava o Uber, o Ster, o não sei quê, os segundos alter egos, digamos assim. A primeira ficou com o alter ego e a segunda ficou com outro alter ego. Pronto. Sim, o legal e o ilegal, digamos assim. Pronto, era essa. Ok. E a nível no teu percurso, porque houve alguns murais e algumas peças bem grandes que fizeste, qual é que destacas? Eu, pessoalmente, tenho uma imagem mítica que é no Hall of Fame de Algés, e chegar e de repente ver que 2 prédios em lados opostos, se fundissem, faziam só um mural. Portanto, isso para mim sem dúvida foi uma das referências. Sei que fizeste outros, mas queria que fosses tu a identificar. Desculpa, está-te a gostar. Tu ainda fizeste outra coisa, que depois tu refizeste o lettering, porque tu tinhas um lettering e fizeste outro. Exatamente. Tinhas um lettering que acho que estava traçado a rosa ou assim uma coisa, e depois tiraste e fizeste um que era pedra. Já não me lembro. Mas acho que há registro, Ok. Assim, é engraçado porque eu, a propósito desta nossa conversa, trouxe algumas fotografias e estava a olhar para essas imagens. E eu pareceu-me ver lá uma que é exatamente o tal lettering das pedras. Eu já vou investigar daqui. Mas sim, essa é uma referência. Houve outras, aquele de Alcântara também foi interessante, porque era muito enquadrado, estava muito visível da linha do comboio, portanto,
queria chegar a esse também. Houve vários, assim... Porque, desculpa interromper-te, mas para fazer aí um parênteses em relação a esse mural, e eu sinto-me privilegiado porque no caminho que fui fazendo, não é? E tu foste uma das grandes influências e foste um grande mentor também para mim, não é? Era aquele miúdo que ia bater à porta, bora Neves, bora. Nós temos a mesma idade, não é? Bora, mas pronto, no sentido de puto de começar e tu já estavas fasquias acima e aprendi muito contigo e mais uma vez estou muito grato por isso. Mas isto à conversa do que estávamos a dizer, do muro, onde eu estive presente e percebi a primeira vez que, mas este gajo é doido, meu. Este gajo vem para aqui, para o meio da avenida, fazer esta peça de escadote e tudo, sem autorizações nenhumas. Sim. E tu contaste, não a história do Greff, mas a história da evolução da pintura, não é? Num mural gigante, com a tua peça a 3D no meio, que inclusivamente isso é falado no episódio anterior do Caos, do Miguel, em que ele diz que esse mural foi sem dúvida uma referência, foi um marco para ele que o influenciou bastante nas vindas a Lisboa. O que é que te passou para chegares e fazeres esse mural, não é? Onde gastaste e tiveste um investimento grande da tua parte, e depois teres o cuidado de dizer, e teres o cuidado no final de dizeres, este muro não teve qualquer tipo de apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Eu acho que para falar desse muro, dessa parede, eu aí já estava mesmo a querer provar coisas com alguma dimensão, mas há antecedentes disso, e até antecedentes de Algés, umas mais primordiais, que têm a ver com o Quintal Desportivo de Carnaxide e com os THC, mas depois logo a seguir Campolide também é importante falar nisso. E eu lembro, há um episódio em Campolide que me influenciou muito a ter coragem e à vontade para fazer aquilo que depois fiz em Alcântara, que foi, eu lembro perfeitamente que eu estava a pintar, já não sei exatamente que mural, mas estava a pintar qualquer coisa lá em cima, normalmente era naquela parte que está virada para Campo de Ourique. Mas ao pé das Moreiras, portanto? Não, virada para Campo Lido, portanto lá em cima. Lá em cima. Do outro lado. Sim. Não, como eu disse Campo de Ourique, por isso é que eu sei. Não, é Campo Lido mesmo. Portanto, antes da descida ali ao pé da EPAL. Eu estava aí a pintar e lembro-me perfeitamente que passou o Jorge Sampaio com o filho, porque eles deviam morar ali, ou não sei, passaram a pé por esse passeio e ele deteve-se e me perguntou-me o que é que eu estava a fazer e não sei o quê. E disse, muito bem, continua, e eu estava a pintar durante o dia, porque ali em Campolide normalmente o que acontecia era, não havia propriamente stress brutal, é um bocado como hoje em dia, não é? Não há propriamente stress de estar ali a pintar e não é legal. Ou seja, tens aqui nós costumamos dizer, a legalização das paredes, não é? Houve ali um processo de legalização de pintura daquela parede. E nós tentámos legalizar outras, nomeadamente aí também, nessa zona, onde, portanto, quem chega da autoestrada, logo ali é um muro que já não existe, que depois foi retirado. Que era o muro da Abraço. Exatamente, o muro da Abraço também. Sim, tentámos legalizar esse também. E a minha intenção era legalizar o de Alcântara, ou seja, eu assumi que vou pintar ali durante o dia, ninguém vai achar que eu estou aqui ilegalmente, as pessoas vão achar que eu estou aqui a fazer isto, quer dizer, de escadote, com o meu carro parado, porque aquilo tinha uma reentrância para um portão, acho eu tinha uma 4L, portanto, o meu carro ali parado, ou seja, por acaso não estava com colete, nem fitas, nem não sei o quê, mas podia estar, ou seja, foi um bocado esse o número. E assumir tanta coisa que ninguém ia parar para me... E, de facto, ninguém me parou. E, portanto, na realidade, também há um certo histórico em relação a esse muro. Exato. Que houve recriações de murais do pós-25 de Abril nesse muro. E, portanto, acho que as pessoas acharam que havia ali alguma relação e permitiram, mas eu, sim, no fim senti necessidade de dizer que não tinha tido apoio,
porque senti que, como é que eu ia dizer, não como uma crítica à Câmara Municipal, mas mais como uma espécie de demonstração de que é possível dar qualquer coisa sem que necessariamente se esteja à espera da autorização ou dos recursos para, Claro, não é? claro. Só para dizer, essas latas não eram, eu não investi do meu dinheiro nisso, não é? Essas latas não eram do concurso de Oeiras, mas não sido de um outro trabalho qualquer, ou de uma outra coisa qualquer, ou seja, não tive também a pagar, quer dizer, podia ter usado as latas para outra coisa qualquer, para um outro trabalho qualquer que fosse pago. Claro, pronto, mas houve ali um investimento grande, não é? sim, mas sobretudo foi investimento, gigante, sim, pessoal. Sim, é um ponto memorável. Fazer um parênteses, que disseste o mural gigante, assim, para a altura era, hoje em dia já se tornou Sim, pequeno, sim. né? Isso, exato. Não, mas lá está. Sem apoios, sem... E a questão não é essa, a questão é, dada a altura que é, e aquilo que é feito e no sítio onde é, aquela história toda que estamos a falar agora, Exato. faz toda a diferença. Que era aquilo que eu dizia, que é maluco, que é assim, tu nessa altura em Lisboa, se fosses tentar fazer noutro sítio qualquer da cidade uma coisa do género, nem metade fazias, se calhar, começavas a traçar e aparecia alguém, Sim, estava. sim. Há esta é a dimensão do sítio. O grafite tem muito, o grafite, se tratar de dizer, o sítio é chave, ou seja, aquele híbrido do ser legal e ilegal, o potencial de visualização de qualquer coisa que pela escala que tem no sítio onde está vai ter, é chave. E, Mas portanto, isso sempre foi, isso é sempre a cena principal, sim, é onde é que queres pintar. desde a casa de banho e do sítio onde tu estás a mejar, que aquilo, o tego, o autocolante fica exatamente à altura dos teus olhos e tu estás ali a consumir aquele micro-logotipo, até ao sítio inusitado que as pessoas que olham e não estão à espera e encontram qualquer coisa. É tal história, uma coisa do People, às vezes o pessoal que estava só virado para o banho só querem pintar na linha, porque é uma coisa como tens a circulação dos comboios diariamente, aquilo está sempre a ser visto, está sempre ali, entradas da autoestrada, Certo, não é? certo. Portanto, o local é tudo. Nesse... E há assim algum momento, há bocadinho que referiste uma viagem a Barcelona e foram apanhados, lembras-te assim de algum momento mais engraçado, uma história, uma peripécia? Sim, houve vários, por exemplo, a minha primeira viagem para fora de Portugal foi a Paris, foi com os THC e eu lembro-me que nós museus não houve, nem Torre Eiffel, nem coisa nenhuma. Nós basicamente apanhávamos comboios para fora da cidade e íamos a fábricas abandonadas e, ou seja, havia assim de facto esse impulso, essa febre, não é? Mesmo que não fôssemos pintar, íamos contactar pessoas, íamos ver coisas que não víamos cá. E pronto, lembro-me de fazer isso em Barcelona, em Paris, em Londres, e houve muitos episódios, uns mais felizes que outros, mas de uma forma geral acabou sempre tudo bem, ou seja, ninguém se magoou, não houve algumas multas, algumas pinturas que eu tive que ir fazer outra vez, pronto. Coisas isso era uma coisa recorrente nos 90, não havia assim grandes danos se um gajo pintasse as cenas que tivesse... Se pintasse sim, havia um puxão de orelhas e, por exemplo, hoje onde está pintado uma cena que acho que é do D, no Aquário Vasco da Gama, eu fui lá e pintei uma cena, fui apanhado e os fulanos ficaram com o meu contacto e disseram, olha, se isto não for pintado amanhã da cor original, estás lixado connosco, e deixaram-me ir. E eu lá estava no dia a seguir a pintar aquilo na cor original. Ai, não.
E depois, pronto, o diretor do Aquário Vasta Gama ainda por cima morava lá na minha rua, o velhote. Ainda vive, é incrível, tem 90 e muitos. Ok, boa. Aqui uma curiosidade, quando pintas, ou se calhar quando pintavas, não é? Porque hoje em dia se calhar já não há tanto essa prática, mas punhas música, ouvias música? Qual é a música que te marca Não, é assim, essa geração? eu tenho uma relação ambígua em relação à música e à pintura e não sei o quê, que é assim, normalmente não ouvia música a pintar, ou seja, quando eu ia fazer uma missão minha, não é? O sentido da audição é muito importante, claro, para que estejas pronto para sair da circunstância. Ou seja, não costumava pôr fones nem nada assim. Normalmente, pessoalmente, ouvia outro tipo de música que não rap e assim. Ou seja, eu na realidade tocava bateria e houve um período de hardcore. E depois houve um período, quando entrei no grupo Teatro Amador, através da bateria, passei a tocar de uma forma jazzística, estás a ver? Passei a tocar jazz e não sei o quê, vassouras e pronto. Então o jazz acabou por ser a minha referência musical. Depois havia as referências mais típicas dos anos 90, do grunge e da música mais hardcore e não sei o quê, também ficaram presentes e marcadas. O rap é engraçado porque, tal como ao cheiro da tinta, o rap ficou como tipo uma espécie de subcamada sensorial, porque eu nos concursos e nos sítios onde eu estava a trabalhar, que tinha outro pessoal que estava também a trabalhar, tipo o Exas, muitas vezes eu ia fazer cenas com ele, pintar trabalhos, ou o Noman, ou o Zé Rui, quando havia trabalhos com eles punham beats e cenas. E eu associo sempre, é quase como que numa camada lá mais funda do meu sentir. Está entranhado. Sim, o cheiro da tinta e o rap, aquilo faz ali uma pasta, uma mistura. Uma boa química. Uma boa química, que às vezes dou por mim, tipo, ouvi no carro a música e não sei o quê, entra um rap sem eu dar por isso, estás a ver? Ok. E eu começo tipo, ok, está bom tempo, está sol e não sei o quê, ok, vou deixar estar um bocadinho e tal. Mas não é tipo que espontaneamente eu tenha aquela atração pelo... E não sou nada erudito, não conheço nomes de bandas nenhumas, nada. Aquelas dos anos 90, tipo Cypress Hill e coisas assim. Um bocadinho não é bandas, é grupos. Com grupos, peço desculpa, agrupamentos. Olha, eu quero voltar um pouquinho atrás, nós há bocado estávamos a falar por causa daquela pintura de Algés e isso. Uma coisa que é mais minha, salvo seja, que era de onde eu era, já não vivo lá, mas os túneis de Carnaxide. Que aquilo era tudo vosso. Sim, o Cláudio morava nessa parte de Carnaxide. Aliás, eu vou fazer uma parte, eu conheci o Stuck, já sabia quem ele era. O irmão do Cláudio. Na altura em que eu era mesmo muito verdinho, arranjei umas latas de silver e um vermelho e fui um desses túneis e pintei por cima dos grafites velhos. E vinha-me embora, apanhei o Stuck, eu pintei ali o Stuck, mostra-me lá. Fui-vos processar a vocês e não sabia quem vocês eram. Por baixo do prédio do Cláudio. Por isso, são esses túneis. E tinhas os outros do outro lado, que depois uma das coisas que foi gira para mim foi, vocês pintavam muito ali também, e dava para ver a vossa evolução, estás a ver? Porque eu circulava muito ali na zona. Aquele espaço e o quintal de Carnaxide foram um bocado o espaço de ensaio, de testes e de... Estás a ver? Ou seja... Testes que é como quem diz, não é? Pronto, sim. Sim, na altura fazíamos... porque há esta questão que é... Tu, para evoluires em termos de qualidade, do ponto de vista técnico com a lata de spray, tens de facto de experimentar. Tens de facto sim. Não é? Tens que bater um bocado. E para fazê-lo tens que ter uma superfície, tens que ter um... E pronto, e daí, por exemplo, a Galeria de Arte Urbana, se calhar a gente depois vai falar um bocado disso também, a história dos painéis e a questão da rotatividade e não sei o quê, eu acho que é importante, mais que não seja porque permite que as pessoas exercitem. Campolide serviu esse propósito, Belém existia um pequeno campo de bola que também serviu esse propósito, o Mural de Carcavelos. Esse mural era muito bom, por acaso, depois foi abaixo. O Mural de Carcavelos também, ou seja, estes espaços onde
há esse desafio que é a geração mais nova vai à procura do grafite mais velhinho e vai posicionar a sua proposta de cobertura desse grafo, não é? Não no sentido de eu vou crossar de uma forma agressiva e estou a fazer uma guerra contra aquela pessoa, mas no sentido de, olha, aquele é o sítio se calhar mais indicado para eu tentar suplantar-me a mim mesmo e àquele que está ali. E acho que os túneis faziam esse efeito e o quintal e outros espaços, sim. Ok. Se calhar aproveitamos aí a tua deixa sobre a GAL, sobre a Galeria de Arte Urbana e